convidado do Amopcast de hoje nasceu em 1989. Começou cedo na carreira política, com 23 anos e já com vitória para o cargo de vereador. Ele tem um apelido que é bastante conhecido, mas tem também uma história, um legado, e nós vamos no Amopcast desvendar um pouquinho mais essa pessoa, essa liderança que faz a diferença na nossa região. Lembrando que o Amopcast é um projeto da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, tem o apoio da Itaipu Binacional e tem o objetivo de trazer o municipalismo para perto de você, de uma maneira descontraída, mas também trazendo assuntos sérios, assuntos que são relevantes para a vida dos cidadãos. Mas vamos para o foco desse episódio, vamos falar com ele, que tem um sobrenome difícil, sobrenome de alemão. Lucian Aloysio Dieringins. Falei certo, prefeito? Isso mesmo, Maicon. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? A todos da AMOP, essa grande associação, entidade que muito nos orgulha aqui na região oeste do Paraná. E é o prefeitão de Ouro Verde do Oeste, cidade maravilhosa, prefeito. Com certeza, uma cidade de pessoas acolhedoras, trabalhadoras, né? Que eu tenho muito orgulho de estar à frente hoje da administração, podendo fazer a diferença lá para a comunidade. O prefeito nasceu então 11 de agosto de 1989. O que lembra aí dos primeiros momentos da infância, né? Dos seus pais, como é que foi esse contexto? Você já nasceu em Ouro Verde do Oeste? Nasci em Toledo, né? A cidade vizinha, né? Legal. E meu pai quase não tive muita convivência com ele, né? Porque ele trabalhava como motorista, né? E ele vinha um dia por semana, na verdade, para casa, né? Um dia sim, um dia não, ele estava lá, mas a gente quase não se via devido aos horários dele, né? De saída e de chegada, né? Então, a minha vida, na verdade, começou cedo na área profissional, comecei trabalhando cedo, passei por farmácia, mercearia, até mesmo cobrança de telemensagens, né? Então, naquele tempo tinha muito isso. Então, a gente começou cedo a nossa rotina de muito trabalho, né? Então, a gente está aí construindo, né, a nossa vida lá naquela cidade desde quando nascemos. E o seu pai já falecido, né? Faleceu né, no ano dessa eleição agora de prefeito. E o que lembra, assim, de legado, né? O que é a essência dos ensinamentos que os seus pais deixaram para você, prefeito? Olha, meu pai era um amante da política, sabe? Eu nunca fui do meio da política, ele também nunca foi vereador, prefeito, mas ele sempre estava envolvido na política porque ele sempre me falava que a política, ela transforma a vida das pessoas, né? Então era um sonho dele que eu estivesse, né, como político para fazer mudança na vida das pessoas, né? Então é o legado que ele me deixou. Ele veio a falecer pouco tempo antes da decisão, né? Então foi um dos impulsionadores da nossa decisão de ir a candidato a prefeito. A gente tinha uma história de 8 anos, né, na vereança, né, como vereador lá no município, e ele sempre falava, olha, meu filho um dia vai ser prefeito dessa cidade. Então a gente foi construindo isso, né, com o objetivo de chegar a ser prefeito, mas não tão somente para realizar esse sonho dele, mas sim para, de fato, fazer o que ele deixou de legado, como você disse, que é transformar a vida das pessoas. Eu comecei falando do seu apelido e a gente tá falando da tua infância. É de lá que vem o apelido Gugu? Sim, na verdade a minha prima, né, colocou o apelido Gugu porque na época eu chorava muito, né, com a seguinte Gugu, Gugu. Então ficou na verdade o apelido Gugu, né? Mas não tem nada a ver com o nome, né? Mas se eu saísse candidato com o meu nome, eu não estaria aqui hoje prefeito, né? Porque todo mundo lá me conhece, me chama e eu não tenho restrição nenhuma, né, pelo apelido. Porque isso veio lá da infância mesmo. E prefere que te chame de Lucian ou de Gugu? Olha, tanto faz, na verdade, né? Mas todo mundo me chama de Gugu mesmo. Gugu. Né? Então vamos de Gugu, tá, né? Acostumado, né? Muito bem. Prefeito, e como que era esse Gugu criança? Era tímido? Já era falador? Como é que era? Você lembra, assim? Olha, pelo que os professores sempre falavam, né? Era um Gugu que deu bastante trabalho, viu? Dá bastante trabalho na escola, bastante trabalho ali. Pra família não, né? Mas eu era bem extrovertido, assim como, né, continuo sendo. Então, a gente tem um convívio, a parte social é muito aprofundada no sentido de estar com as pessoas, né? Então, isso vem desde lá da minha infância. Então, eu digo dos professores porque sempre eles falavam: ô, Gugu, vamos parar com esse converser na sala, né? Então, fica assim, né? Então, eles sempre
falavam isso, né? Que eu era muito... Mas tirava nota boa, prefeito? Ah, mais ou menos. Na verdade, a gente ia um pouquinho nas costas dos amigos, viu? Falar bem a verdade. Mas a gente sempre... não teve reprovação, né? Mas não era aquela nota excelente, não, viu? Mas a conversa era boa. A conversa era boa. A gente gostava de conversar, viu? Agora, nesse momento, a tua esposa, Tairine, vai fechar os ouvidos. Era namorador? Olha, um pouquinho, mas bem pouquinho. Não era modesto? muito, não. Modesto. Tá bom. E como é que surgiu aí a história de amor com a sua esposa Tairine? Eu moro bem próximo, na rua do colégio. Daí ela passava, na verdade, lá, a gente sempre se via. Mas eu tinha uma mobilete quando a gente se conheceu. E eu passava e, por ela, um dia ela falou, um dia eu vou namorar com esse cara. E você tinha quantos anos? Agora, era em 2000 e... não me recordo exatamente. Nós estamos... Faz tempinho, então. Faz tempo. Então a gente namorou por 10 anos, estamos há 3 anos casados. Então assim, faz um tempinho já. Que legal. E até eu peguei, um dia ela tava ficando com outro rapaz, um colega meu. E quando ela tava ficando com ele, eu falei, larga! E ó, funcionou, viu? Deu certo. Largou mesmo. E daí ela veio pra mim. Que legal. E vocês construíram aí uma relação que já gerou frutos, né? Sim. O pequeno Heitor, 1 ano e 9 meses. Isso, é o amor das nossas vidas, né? Um presente de Deus e tem alegrado muito, né? Dando aquele trabalhinho de criança, nós somos pais de primeira viagem, né? Mas é o amor das nossas vidas lá. Tem preço isso? Não tem. Vamos fazer tudo por ele, né? E pros que vão vir por aí. Ela tá querendo esperar um pouquinho, mas por mim nós já fazia mais um time animado, de futebol, hein? Que legal. E a história com a política, né? Eu comecei falando que você iniciou cedo, com 23 anos, né? Em 2013. Você já tinha algum envolvimento com movimento estudantil? Sentia alguma coisa que te chamava para a política? Como é que foi isso? Como é que surgiu? Você citou os teus pais, né? Sim. Mas assim, como que foi? Deu essa virada de chave? Na verdade, eu estudava na época, né? Fazia faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E eu tinha uma empresa com meu amigo de infância, meu grande parceiro, o Thiago. E a gente abriu essa empresa a fundo de quintal mesmo. Uhum. E começamos a trabalhar, então a gente estava nos 4 cantos da cidade, né? Então, sempre conversando com todo mundo. Eu não tinha interesse nenhum na questão de entrar na política, né? E daí os amigos do meu pai nos procuraram, né? E falaram da intenção. Olha, eu acho que seu filho, né, tem um grande potencial de estar à frente, representando a gente, né? E buscando as melhorias que o nosso município precisa. E no primeiro momento eu falei, não, eu tenho minha vida, tô começando a minha empresa agora, né? Quero desenvolver. Naquele momento, além da empresa, eu tinha um outro emprego também na Cerealista, então era tudo muito turbulento, tudo muito corrido, a gente trabalhava de domingo a domingo mesmo. E a gente, no momento, eu não aceitei. E daí eles, né, acabaram me convencendo em filiar, né? Porque daí eu não sabia naquele momento que tinha que filiar um tempo antes para sair candidato. Se for só para filiar, beleza. Já estavam preparando bem preparadinho, hein, prefeito? Isso mesmo. E depois acabou que a gente acabou aceitando, né? Minha mãe, meu pai, eles falaram que ia ser uma experiência de vida, e realmente foi, né? Eu sou uma pessoa difícil de falar não, a gente tem que aprender com a vida, né? Às vezes saber das limitações, falar não na hora que tem que falar não, falar sim que tem que falar sim. Então, eu aprendi muito, sabe? Foi uma escola, assim como todas as empresas que eu passei, que eu trabalhei, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. A gente tem muito para acertar ainda, para aprender, né? Mas é com o desenvolvimento do dia a dia que a gente vai buscando acertar, né? E os seus pais já eram filiados? Não. Não eram? Não, meu pai, na verdade, ele tinha uma afinidade, né? Com o MDB na época. Mas assim, eles não eram envolvidos diretamente na política. Ele gostava muito, era apaixonado pela política, mas assim, nunca se lançou candidato, ele não era do ramo da política em si. E o prefeito assinou a ficha de filiação em qual partido? Eu filiei no Partido dos Trabalhadores, na época, né? Então, eu fiquei por lá por 8 anos, né? Uns 2 mandatos de vereador. E depois, hoje, estou no Cidadania. E como é que foi? Beleza, filiou, veio a oportunidade de ser candidato, primeira campanha política. O que você lembra aí desse universo novo e desafiador? Imagina uma cidade, inclusive, pequena, as coisas são ainda mais afloradas, né? Sim, para mim, na verdade, foi uma surpresa, né? A gente visitou carreador por carreador na área rural, casa por casa, foi uma
uma campanha bem árdua no sentido de bastante trabalho. A gente visitou muitas pessoas, sabe? Então, naquele tempo ainda era 3 meses de campanha, né? Um tempo que você conseguia conhecer a realidade de cada um e os anseios deles. E a gente se colocou à disposição e acabou dando certo, né? Na época eu fui o vereador mais votado do nosso grupo político, né? Então, a gente acabou assumindo essa responsabilidade grande aí, que é a vereança. E é fácil essa vida de campanha? Quer dizer, você entrar às vezes numa casa que a pessoa nem sempre está querendo te receber, conseguir demonstrar sua boa intenção. Como é que é isso aí, Gugu? Assim, o que você tem de aprendizado, né, de campanha política? Na verdade, às vezes as pessoas elas têm uma visão do político que ela é totalmente distorcida, né? Então, algumas pessoas, por sinal, elas utilizam da política para sim se beneficiarem, para sim fazerem algo que seja favorável a si, né? E eu acredito que quem faz esse tipo de política tem vida curta, né? Uhum. Nessa caminhada. Uma vez que a gente precisa olhar, né, para um contexto amplo, né, da coletividade. Então, a gente aprendeu que as pessoas que querem, às vezes, né, benefícios próprios, a partir do momento que a gente passa a negar por um motivo óbvio, às vezes por questões que não é legal, que, né, juridicamente não é possível, essa pessoa se chateia e se vira contra você. Então, no primeiro momento, a gente não tem rejeição, né? Então, a gente vai para a campanha e, às vezes, as pessoas verdadeiras têm menos amigos. Tem menos pessoas que estão convivendo junto com a gente por conta que querem benefícios próprios. E na política a gente tem que respeitar muito o dinheiro público que é de todos. Então, quando o dinheiro é meu, eu faço muito bem o que eu quero, faço os investimentos, as aplicações, enfim, o que a gente quer. Já quando é dinheiro público, tem que ter um respeito, né? Tem que olhar que esse dinheiro não é nosso. E a partir do momento que pessoas passam a querer benefícios próprios, tudo, e a gente não vem de encontro com esse mesmo, né? Não é da nossa convicção ser assim, aí as pessoas se afastam. Então, depois a gente começa a criar, né, pessoas que são contra, né? Uhum. E começa a criar essa rejeição. Então, com o tempo, né, ficam as pessoas boas, né, com a gente, e as pessoas, né, mal intencionadas talvez se afastam. E cria-se essa rejeição. E a rejeição, ela é natural por vários motivos. Às vezes não por gostar da pessoa, mas às vezes por gostar mais da outra, né? Então, e nisso, como eu digo, o primeiro mandato eu não tinha rejeição. Então, a gente começa a ser verdadeiro, começa a criar uma rejeição. Mas conseguia a minha segundo mandato de vereador. E eu acho que tudo que a gente planta, né, a gente vai colhendo. E a gente sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo coerente, dizendo sim onde tem que dizer sim, dizendo não onde tem que dizer não, a gente vai trilhando o caminho. A partir do momento que começa a desviar desse caminho, você começa a trupicar e daí acaba não dando mais certo. E como que foram esses mandatos como vereador? O que te marcou? Teve episódios assim que marcaram, que você lembra e fala, né, passei por isso... Seja positivo ou negativo, né? Sim. Também não é só negativo, né, prefeito? Na verdade, os que mais marcam são os negativos, sabe? Os positivos, geralmente, a gente costuma dizer, você faz 10 ações, né? E a pessoa não consegue identificar, ele tá fazendo só a função dele, né? E os negativos, eles dão impactos muito grandes. E realmente, uma cidade que nem a nossa, pequena, ela acaba dando um impacto muito grande, né? E a política, por ter pessoas mal intencionadas, acabam transformando em uma realidade, às vezes, que não é. Então, eu como vereador, a gente foi um vereador atuante. Tem vereadores que não são atuantes, acabam indo de mandato para mandato, né, não fazem nada, e talvez é esse o tipo do vereador que a população escolhe. Porém, na atuação, a gente tem que cuidar com vários fatores, um deles é não prevaricar. Então, eu era vereador esses 8 anos de oposição, mas nós não reprovamos projetos que não vinham de encontro com a população. O prefeito teve a liberdade de trabalhar. Porém, quando vem uma denúncia para o legislativo, nós como vereadores, nós temos que, no mínimo, averiguar, né? Então, para não prevaricar, a gente implantou uma CPI de uma contratação que, na época, a gente constatou,
né, que realmente era uma clínica uma casa simples, num BNH que tem no nosso município. Então, logo, o prefeito já tomou as medidas e fez todo o processo de contratação via concurso. Pode-se contratar por empresa, né? Não é que não pode, mas a gente recebeu a denúncia e a gente teve que verificar. Né? E isso tudo fez com que também a gente criasse uma rejeição, porque nós não tínhamos nada contra o médico. Nós queríamos que fizesse sim o atendimento, mas da forma que ele estava contratado, a qualquer momento, ele poderia chegar e falar assim, olha, eu não quero mais trabalhar no município de Ouro Verde, né? Então não compensa mais financeiramente para mim. E automaticamente o município e os munícipes iriam ficar desassistidos. E com concurso público ou uma empresa séria, né, que no sentido não seria uma casa, é uma clínica, uma né? Estrutura, isso, né? uma estrutura, faz com que o município seja de fato atendido. Então, e outras situações também que marcaram foram as denúncias ali da parte da área rural, né? Então, veio denúncias que estavam tendo, na verdade, benefícios e tudo, e na verdade não era, porém a gente tem que fiscalizar. É o papel, né? É o papel, né, do vereador. E isso também fez com que criou-se um desgaste, porque a administração na época criou uma situação que a gente era contra o médico, contra arrumar carregador, não era isso, sabe? Então, como a gente é poucos lá, eram poucos na época, a gente não conseguiria, né, distribuir. Documentalmente, a gente consegue demonstrar tudo isso. Mas o que se fala, às vezes é o que fica, né? Então, mas graças a Deus, graças à população que teve consciência, né? Acabou me reelegendo vereador porque entendeu, na verdade, o objetivo, né? E a gente não pode, de fato, prevaricar e fazer uma das principais funções, assim como agora, né? Os vereadores atuais agora do Legislativo também atuam, né, da mesma forma. Também, né, buscam fiscalizar, buscam cobrar. Então, eu acho que esse é o papel do vereador. A partir do momento que as pessoas entendem o papel do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, passa a ser um pouco mais fácil, né, essa parte da compreensão. E como que foi a tua campanha para prefeito? É verdade que ganhou por um voto de diferença, Gugu? Pois é, foi uma disputa bem acirrada. Na verdade, antes, né, na gestão anterior, estavam há 16 anos, né, à frente do município. São pessoas que têm um apreço também grande, né? A gente tem amizade política e na questão comercial. São coisas diferentes, né? Então, eu trabalhei, inclusive, com o antigo gestor por 6 anos na Cerealista. Então, é uma pessoa muito boa, assim, a gente sabe das intenções. Mas foi uma campanha muito acirrada. Eu respeito muito a minha concorrente na época, né, que é a Cleonice Alves. Ela foi prefeita também por vários mandatos lá no município, né? Mas a gente conseguiu demonstrar para a população o porquê que a gente queria, né, estar prefeito. E hoje a gente está conseguindo tirar do papel as nossas propostas, né? Então, na área pública é tudo muito demorado mesmo, mas em pouco a gente está tirando proposta por proposta que foi inserida no nosso plano de governo, né? Então, ano que vem tem eleição, a população vai olhar, né, como estava o município, como está hoje, vai olhar quais foram as nossas propostas, quais que a gente conseguiu cumprir, quais que estão em andamento ou que não foram cumpridas por um motivo ou outro, né, e vão avaliar, né? E se a população avaliar que a gente deve continuar, né, a gente vai continuar trabalhando dia a dia, assim como estamos hoje. E se não, a gente vai respeitar, né, porque a gente sabe que a população que escolhe, né? Então, a população que escolheu eu estar ali, né? Então, com a graça de Deus também, a gente, né, tá governando essa cidade que a gente tanto ama. Teve algum momento na apuração, no processo ali já, né, do dia que você pensou, acho que não vai ser dessa vez? Ou você estava firme, confiante? A gente estava muito confiante, estava convicto que ia dar certo, né? Então, a gente correu contra o tempo, porque 45 dias, né? Apertado, né? Muito apertado, né? Então, a gente precisou chegar com uma velocidade muito rápida através das mídias, né? Das redes sociais, do WhatsApp e casa por casa, né? Então, o nosso município é um município considerado uma cidade dormitório, por conta de Toledo, Cascavel, que é muito próximo, né? Faculdades, empregos. Então, não se achava muitas pessoas em casa. Em 45 dias é um período muito curto mesmo, né? Mas
a gente estava muito confiante que ia dar certo, as pesquisas demonstravam isso, né? Tanto é que a nossa última pesquisa, ela ficou muito claro que ficou muito próximo da realidade, na verdade, da eleição mesmo. Né? E foi no dia da eleição foi uma surpresa grande, e a gente ficou muito feliz mesmo. Né? Então foram 16 anos de uma gestão, agora a gente está à frente lá. E no dia da apuração, a gente lançou no Excel lá e vimos que ganhamos de um voto, saímos correndo, que nem uns doidos pra rua, gritando, e todo mundo abraçando. De repente a gente colocou a mão na consciência e falou, olha, a gente não conferiu. Imagina, né? Um erro de digitação ali podia ter dado errado. Voltamos pro escritório e reconferimos e, né, aí concretizou-se aí a eleição. Atualmente o prefeito está no Cidadania. Cidadania. Como que chegou até esse partido, prefeito? Na verdade, o João Marcos, que era vereador comigo na época, né? Ele me fez o convite, me apresentou, né, ao deputado Rubens Bueno. Eu vi que, na verdade, era o momento, talvez, de eu buscar novos horizontes, né? E eu me identifiquei bastante, né, com o deputado, o Rubens, que é uma pessoa séria, uma pessoa que teve vários mandatos de deputado na vida política, né? E me senti confortável de ir, né, ao Cidadania. O João Marcos hoje é vereador também, meu amigo de infância. Então a gente construiu, né, isso, e a gente viu que era o caminho viável para concorrer à eleição através do Partido Cidadania. O prefeito comentou que começou a vida política no Partido dos Trabalhadores. Sim. O prefeito se considera centro-esquerda, esquerda, direita, enfim. Como que o prefeito tem se posicionado, principalmente nesse momento em que as pessoas buscam uma posição cada vez mais clara dos gestores? Sim. Na verdade, eu vejo assim, em cima do muro a gente não pode ficar, né? Jamais. Só que eu venho de encontro com várias ações que o Partido dos Trabalhadores são favoráveis, sabe? E várias eu não concordo, não concordo. A mesma coisa com a direita, sabe? Eu acho que tem várias ações, vários projetos que foram muito benéficos e vários outros eu não concordo. Então, assim, dizer, eu tô em cima do muro, é complicado. É assim como o Partido Cidadania. Talvez a eleição do Rubens ele não obteve sucesso. Esse foi um dos motivos, talvez, que ele não declarou o lado. Porque o país estava muito polarizado, né? Lado A, lado B. Eu falo para você, eu me preocupo muito com o meu município, sabe? Então, hoje, o governo federal tá lá, é o Partido dos Trabalhadores, é o Lula, eu respeito, né? É o nosso presidente. O nosso governador é o Ratinho Júnior, né? Então, a gente tem que respeitar as lideranças que estão, assim como eu respeitava quem estava antes, né? E que façam um bom trabalho, né? Assim, a gente precisa que eles façam um bom trabalho lá, como o município de Ouro Verde, ele é um município pequeno, ele não sobrevive somente de arrecadação própria. Então, nós dependemos do governo federal, dependemos do governo do estado, dos nossos deputados federais, estaduais, e a gente está buscando, a gente está conquistando muito através deles, né? Então, seja nos 2 primeiros anos de mandato, seja agora, a gente está muito feliz. Historicamente, a gente trouxe muito recurso para o nosso município. Prefeito, até verificando aqui, né, nós fizemos um bate-papo anterior e constam nomes justamente que mostram isso que o prefeito está dizendo, a preocupação com o município, né? E eu vou citar esses nomes aqui com relação à aliança política em nível nacional. Nós temos Zeca Dirceu, relacionado ao PT, mas também temos Padovani e Jacobo. Então, é a materialização disso que o prefeito falou, quer dizer, onde houver parceiros para o benefício da população de Ouro Verde do Oeste, o prefeito estará em aliança. Essa é a linha de raciocínio. Essa mesmo, Maico. Na verdade, a construção da campanha para deputado foi feita baseado nisso, sabe? Então, o deputado, por exemplo, do meu partido, Douglas Fabrício, ele mandou muito recurso. Então, eu criei um time pro tamanho do recurso que ele trouxe. Bacana. O deputado Marcel também mandou muito recurso. Eu criei um time do tamanho... Criei no sentido, assim, conseguir conversar com os meus aliados. Falar assim, né? Lideranças, falar, olha, gente, nós precisamos retribuir. Esse é o caminho, sabe? Então, por isso que eu falo. Assim como teve também deputados da esquerda, da direita, que ajudaram da forma deles e a gente criou os times, né? Então, a gente foi muito coerente, sabe?
Claro que a gente teria que, às vezes, ter mais tempo e ter se esforçado talvez mais para conseguir mais ainda, né? Para retribuir. Mas a gente foi muito agraciado com recursos e a gente recompensou eles na eleição do tamanho que é Ouro Verde, né? Então, da quantidade do poder que Ouro Verde tem de voto, a gente tentou levar para eles. Assim como outro grupo político fez com o deputado Esperafico, que é um deputado que historicamente ajudou muito o município. Então, ele foi o deputado federal mais votado do município. Por mais que não é da nossa aliança política, porém eu respeito porque ele fez história no nosso município com muito recurso, né? E o grupo da oposição fechou em um só deputado, é a estratégia deles, e eu, na verdade, devido a vários deputados terem apoiado, a gente fechou com mais deputados, né? Mas conseguimos mudar a realidade de voto de todos eles, na verdade, para o nosso município. Praticamente todos elevaram a sua votação. Então eu me senti assim realizado de conseguir, né, aumentar a votação de todos eles, com exceção de um deputado, infelizmente, que eu queria muito que ele tivesse feito mais votos, mas a gente não conseguiu, né, que é o deputado Roman, que nos auxiliou muito também e acabou caindo de voto. Foi o único que a gente não conseguiu fazer com que ele subisse lá. A gratidão é uma coisa importante na política, prefeito. Muito. E vamos falar de comida também? Eu vi aqui que o prefeito gosta de costela assada. Ah, rapaz. Sim. Vai ter depois do podcast, de repente, uma costela assada? Vamos procurar uma churrascaria aí, vamos comer uma costela assada. E tem jeito certo de fazer costela assada? Tem uma forma preferida ou sendo costela assada tá valendo? Rapaz, não sou muito bom em assar carne não. É? Mas meu sogro, alguns amigos são muito bons. Então eu gosto muito de costela assada, mas eu não sei o preparo, nada assim. Entendi. Eles que capricham. Que bacana. E consegue na correria de prefeito comer costela assada com frequência? Sim, na verdade eu sou uma pessoa assim bastante família, a gente tá direto em eventos, né? Mas aquele momento que a gente pode, a gente fica com a família, né? Então a gente fica em casa, fica na casa do sogro, fica na casa do cunhado. Então a gente consegue bastante comer costela assada, viu? Vamos ver se o prefeito tá esperto. Time do coração, então, internacional. Rapaz do céu, eu sou azul Grêmio, roxo. Gremista, E eu sou gremista porque meu pai chegou em mim, quando eu era bem criancinha, e falou assim, ó, vou te dar uma bola, um calção, uma camiseta. Nossa, o kit Grêmio, completo. Isso, uma chuteira, você vai torcer pro Grêmio? Mas manda pra cá. E daí foi, todos meus amigos, tudo corintiano, eu tive que torcer pro Grêmio, não teve jeito, né? Agradar meu pai. E o Heitor, já tem a camiseta do Grêmio, já? Já tem, né? Esse aí vai ser gremista também, pior que a minha esposa é corintiana. Ah, ela é corintiana? Podia ser pior, podia ser do Colorado, né? Também, verdade. Muito bem, prefeito. Com relação agora, né, à parte política, mais uma vez, a bandeira política que o prefeito coloca é a saúde, né? Mas também coloca que é onde se tem os maiores desafios. Por que a saúde é a principal bandeira política? Na verdade, as pessoas elas pagam os seus impostos para terem a compensação de serviços públicos. E na saúde é onde que mais dói no calo. A gente sempre prioriza a saúde, só que é o lugar mais difícil de fazer gestão. Mas por que, Maicon, que é mais difícil? Por que, prefeito? Porque, na verdade, não depende só da gente, sabe? Depende de consórcio, depende de estado, depende de vários fatores. Então, isso dificulta muito. Se eu falar, olha, eu quero fazer isso, eu tenho dinheiro em caixa, eu posso fazer legalmente? Pode, vai lá e faça. Mas tem muitas restrições que não nos permitem, né? Então, o SUS, ele é excelente, só que ele é limitado. Então, dificulta muito a gente fazer gestão quando não depende só da gente. Mas a gente está estruturando o nosso município e voltado ao que a gente está planejando para o nosso município, eu acredito que tão breve a gente vai ter soluções importantes na área da saúde. Quais são elas? Nós conseguimos, através do deputado estadual Douglas Fabrício e do nosso governador Ratinho Júnior, o secretário Beto Preto, uma UBS tipo 1, que é onde a gente vai formar a sede da estratégia da saúde da família. Lá, Maicon, nós vamos cuidar da prevenção. Então, tudo que se trata em relação à prevenção, a nossa equipe de agentes comunitários de saúde, a estratégia da saúde da família para prevenir as doenças, as nossas equipes vão estar instaladas lá. Hoje a UBS é todo mundo junto. Lá nós vamos transformar em especialidades, inclusive agora nosso concurso que está finalizando, nós vamos conseguir colocar ginecologista, já compramos o aparelho de ultrassom. Vamos conseguir colocar fono, que é uma demanda muito crescente, inclusive no consórcio, a gente tem bastante dificuldade, que é um consórcio,
Siscopar é um consórcio gigante, mas atende 18 municípios, então é limitado também, né? Então ali nós vamos trabalhar com as consultas, com pediatria, com ginecologista, fono, isso tudo tá para acontecer muito recentemente. Vamos deixar esse espaço para isso, para odonto, enfim. E nós estamos conseguindo pleitear, né, a base do SAMU no nosso município. Já foi aprovada no passado por todos os prefeitos, né, através do CONSAMU. Agora, mês passado, passou lá na CIB, no estado, aprovado também. E agora está indo para a União. Então, logo a gente vai conseguir implantar a base do SAMU lá no nosso município. Então, veja bem, quando se planeja e faz algo bem organizado, pensando em prevenção, então nós estamos construindo estrutura para buscar as ações de prevenção para a nossa população. A UBS, que é a porta de atendimento principal para as consultas, para as especialidades, e onde a população, né, vai com dor e tem que buscar a solução, né? E o consórcio, naturalmente, né, e vamos precisar depender muito do estado também, para as especialidades, para cirurgias, enfim. E a base do SAMU, que é a urgência e emergência. Então a gente vai pensar em manutenção da saúde, no sentido de especialidades, em atendimento a toda a população, em todos os setores que precisa, urgência e emergência, através do SAMU, e a prevenção lá, através da estratégia da família. Então, depois que tudo isso estiver construído, com certeza os resultados vão começar a aparecer. É difícil, o resultado não aparece do dia para a noite, né? Mas a gente tem muita fé e consciência que a gente está no caminho certo. O prefeito já falou algumas ações importantíssimas, saúde, prevenção, urgência, emergência, então isso faz a diferença na vida das pessoas. E quais são as demais ações de destaque da sua gestão até agora, prefeito? Então, na verdade, tem algumas ações inéditas, né, que a gente tem conseguido tirar do papel. A gente colocou o nosso plano de governo, e foi um plano de governo muito robusto, assim, com muitas propostas. Uhum. E muita gente na época falava assim: isso aí eles não vão conseguir realizar nunca, né? Se a gente ficasse lá no gabinete, porta fechada, só no telefone, a gente não ia conseguir, mas a gente foi atrás. A gente conseguiu e está conseguindo muito. Até o final do mandato a gente vai conseguir concretizar muito o nosso plano de governo. Pouquíssimas ações vão ficar para trás, vão ficar para o próximo mandato, assim como as ações que a gente ainda vai colocar no nosso plano de governo. Mas ações importantes e inéditas, assim como o uniforme escolar. Nosso município não fornecia um uniforme escolar. E eu via no olho de cada criança, de cada pai, quando foi pegar o seu uniforme, o quanto isso foi importante. Às vezes a criança, a família não tem condição de um agasalho. E nós estamos dando essa condição. Mas estamos dando essa condição baseado no imposto que todo mundo paga, né? Não é o prefeito que está dando. É a gestão, é a administração dos recursos públicos sendo feita de maneira eficaz. Economizando onde tem que economizar, aplicando onde tem que aplicar. Então é uma ação inédita lá que, né, a gente espera que não se retire isso nunca, porque é uma ação que todo mundo aprovou, né? Temos as placas solares também, conseguimos em parceria da Itaipu, placas solares que vão reduzir praticamente a um valor mínimo que a prefeitura vai pagar em detrimento aos gastos com a energia nos espaços públicos. Então isso vai fazer uma economia muito grande. A gente implantou o diário oficial do município, o qual antes só se colocava no jornal, né? Uhum. Então hoje a gente coloca sim no jornal só o que é obrigatório. Então nós fizemos uma economia nessa ação de mais de R$500 mil. Então como que você conseguiu fazer o uniforme escolar? Tem economia. Como que você conseguiu colocar rampas de acessibilidade para melhorar as condições nos espaços públicos? Através de economia, né? Então, vale a alimentação dos servidores. Muita gente falava assim, isso aí é para ganhar os servidores, mas nunca que vai fazer. Realmente, Maicon, confesso que a gente ficou um pouco preocupado. Uhum. A gente não entrou trabalhar na prefeitura num ano muito positivo. Nós, no primeiro ano, perdão, no primeiro ano de mandato, é onde a gente tem que organizar, planejar, com bastante trabalho, organizar o município para os próximos 4 anos e para os demais. Porém, entrar fazendo isso numa pandemia, onde a gente não sabia se ia chegar vacina ou se ia chegar vacina, se quando chegasse vacina a gente ia vacinar ou não ia vacinar, se ia abrir o comércio ou se ia fechar o comércio. Então isso era muito difícil, sabe? Então a gente ficou preocupado. Uhum. Porém, então logo que isso passou, a gente começou a conseguir tirar do papel.
O Vale Alimentação, ele é algo inédito lá também, né? A gente implantou e espero que nenhum prefeito venha a tirar. Óbvio que, às vezes, a gente vai conseguir melhorar esse vale com o tempo. Como também, dependendo da situação do país, do estado, enfim, podemos também reduzir. Que é muito difícil, na verdade, reduzir, né? Mas ele está implantado. Isso é o fator de realidade, destaque. né? É realidade. E é merecimento desses servidores que lá, né, vestem a camisa, suam pelo nosso município e são o alicerce do atendimento. O que é o prefeito sem sua equipe? O que é o prefeito e a sua equipe sem os servidores municipais? Nós não somos nada. Então não adianta, a gente tem que valorizar, né, essas pessoas que lá tiram o seu sustento, sim, para sua família, mas fazem, né, para todos, pela coletividade. Então é uma ação de muito destaque também, né? Enfim, tem inúmeras, na verdade, que a gente promoveu. Me parece, né, prefeito, que passou o tempo daquela prefeitura política no sentido de sem gestão, sem administração, sem equipe, sem planejamento, sem sair, buscar e fazer acontecer, né? E ouvindo o prefeito me lembra muito isso, esse novo modelo de conduzir um município e de fazer as coisas em prol das pessoas, né? Sim. E aí fica até difícil de lembrar tantas ações, quer dizer, porque eu imagino que isso vá se desdobrando e muitas vezes até pensando assim, né? Você que está acompanhando sabe disso. Às vezes a ação que o prefeito citou, ela é importante no macro, mas tem aquela ação pontual que foi feita na frente da tua casa, que foi feita no teu bairro, que foi feito na estrada vicinal ali que dá acesso, que para você, né, munícipe tem uma relevância gigantesca. Então tem um macro, mas também tem um micro, né, que às vezes fica difícil de você mensurar. Eu vou me permitir falar alguns outros projetos que eu fiz uma pesquisa, prefeito, e me surpreendi com a quantidade realmente de ações estruturadas, e isso também é importante destacar, porque tem ação que ela é pontual, você vê que ela é específica para um momento e que tem data de validade. Sim. Mas tem ação que você vê que ela foi pensada para hoje e para o futuro e para as pessoas, né? Nós temos aqui a questão Médico 24 Horas, que foi citado, a base do SAMU, que foi citado, Lago Municipal, rodoviária, portal, implantação do projeto Ouro Verde mais seguro com câmeras de segurança de reconhecimento facial e de placas, reforma de campos e quadras, quer dizer, um foco no esporte, né? A construção dos espaços de lazer, as praças, aquilo que a gente estava falando, de estar proporcionando às pessoas esse diferencial, renovação da frota municipal, ônibus, maquinários pesados, caminhões, veículos leves, pavimentação de mais de 20 quilômetros de asfalto rural e o quanto que isso faz a diferença para o homem do campo, quase 100% de asfalto urbano no distrito e quase 100% de iluminação de LED, cidade e distrito. E aí aqui eu poderia colocar um etc. bem grande, porque as ações continuam. E o sentimento disso, prefeito, de ver isso sendo concretizado e podendo mostrar para as pessoas que é possível fazer? O sentimento hoje é de ansiedade. Ansiedade de tirar tudo do papel que a gente prometeu lá no plano de governo. Mas em tão breve o sentimento vai ser de orgulho. Orgulho não de ser orgulhoso, orgulho de ter falado e ter conseguido executar. Então a gente pega um município de um jeito e entrega do outro. A nossa vontade sempre foi e sempre será entregar melhor do que a gente pegou, né? Mas para isso a gente passa por um momento de estruturação. Não adianta a gente querer atender nosso produtor com melhorias nas estradas se a gente não tem equipamento. E não adianta ter equipamento se não tem servidor. Então é um coletivo que tem que ser construído. Isso não se constrói de um ano para o outro. Maico, para você ter ideia, tá chegando maquinário, veio caminhão, que a gente conseguiu em 2021. Os de 2022 vão chegar ainda. Então, a partir do momento que o nosso município estiver estruturado, a gente vai conseguir atender com uma maior velocidade. A gente vai conseguir produzir muito mais. E a população vai ver que foi necessário um momento de construção, né, de reconstrução de muitas situações. Nós pegamos o nosso esporte no zero. No zero que eu digo que nem ginásio esporte estava aberto. Há 2 anos e meio o nosso ginásio esporte estava fechado. Então a gente reformou campos, quadras, estamos construindo novas praças, criamos um centro pequeno, mais esportivo, com pista de skate, quadra de
quadra de maia, quadra de areia, um campinho de suíço. Estamos reformando o campo do lado do ginásio esporte. O ginásio esporte foi aberto. Então, assim, o esporte salva vidas, né? Por N motivos. Por questão de saúde, por questão de drogas, por questão de vários fatores. Então, a gente está reconstruindo. Então, a partir do momento que lá, ano que vem, a gente conseguir demonstrar como estava e como ficou, talvez a população vai entender que precisou de uma transformação, para daí a gente poder dar continuidade no trabalho que está sendo feito, né? Maquinários mesmo, a gente passou de 16 milhões de investimento, com aporte, com apoio do governo federal, governo do estado, dos nossos deputados, né? Então, e claro, com as contrapartidas que o município também precisa dar. Hoje, nós vamos ter condição de fazer 2 frotas. Imagina, uma frota trabalhando na vicinal e outra trabalhando no carreador. Então, antes a gente não tinha essa condição, né? Então, agora dia 7 de agosto vai concluir, homologar o nosso processo de concurso, porque as máquinas estão lá e daí estão esperando também os servidores. Por isso que eu falo, é um conjunto, mas a gente está no caminho certo, né? Foi demorado? Foi. A pandemia atrapalhou? Atrapalhou. Mas a gente está construindo isso. E o prefeito é empresário do ramo de informática e como empresário sabe que na iniciativa privada a dinâmica é diferente, talvez as pessoas elas olham a iniciativa privada ou as próprias vidas e têm dificuldade de entender o dinamismo do serviço público. Iniciativa privada, você decide e basicamente executa tendo dinheiro e se for o caso busca esse recurso, basta assinar o contrato do banco e a coisa vai acontecendo, né? Sim. Já numa iniciativa pública e numa situação de município, tem todo esse contexto de às vezes plantar lá atrás para colher depois e aí você vai tendo todo um desdobramento, né? E a gente percebe que esse diferencial de buscar, de correr atrás e de entender o plantio para ele depois ser colhido, ele vai gerando frutos, né, prefeito? E o que eu queria agora pedir um pouquinho é sobre o dia a dia do prefeito, né? A gente tem feito essas perguntas para os que estão passando por aqui. Então a primeira é o que o prefeito ou o Gugu faz quando acorda? Qual a primeira coisa? Qual a primeira atitude? Olha, na verdade, minha mãe mora do lado, né? Então eu acordo, vou tomar café, me arrumo e já parto. Meio-dia, né? Então é almoçar e já sair. Realmente a vida de prefeito ela é corrida. Ela é corrida porque tem que dar atenção a tudo, na verdade, ao mesmo tempo. E quando se faz muita coisa ao mesmo tempo, você acaba ficando um pouco sem, né? Tempo de fazer as coisas, de ficar com a família, enfim, até minha esposa, minha mãe, eles me entendem muito, né? Por isso. Sou grato por isso, porque elas precisam, na verdade, entender que se eu não fizer dessa forma, a gente não vai conseguir, né, almejar, conquistar o que a gente almeja, né? Então, que é fazer o quanto mais coisas possível em menor tempo. Claro que isso traz um desgaste, né? Mas é gratificante quando você consegue tirar do papel mesmo. É gratificante quando você consegue olhar no olho das pessoas e ver, olha, eu fiz. É gratificante quando a pessoa chega e fala assim, olha, prefeito, parabéns, você zerou a fila de vasectomia, você zerou a fila de catarata, você zerou a fila de pitirígio. Isso é muito gratificante. Mas para chegar no ponto da realização, é muito trabalho, viu, Maicon? É muito trabalho e que nem eu falo, a gente quase não tem vida pessoal. A gente perde um pouco, né, essa natureza da vida pessoal para viver a vida pública, no sentido de que a gente está à frente e a gente, enquanto liderança, por mais que seja uma liderança política, a gente é reflexo para muitos. Então eu preciso estar à frente, preciso estar engajado, preciso ter o poder de liderança para que a minha equipe também possa olhar para mim e falar assim, olha, ele está se esforçando, vamos junto, vamos remar junto para ir para frente, para que todo mundo veja que a gente quer um objetivo concreto de fazer o melhor para nossa cidade. Então, esse é o maior objetivo, enfim. Tem Deus aí nesse dia a dia, prefeito? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu oro muito, sabe? Mas eu oro no meu interior, né? Na minha casa, no meu lar, com a minha família. Então, pra você ter ideia, meu filho já praticamente tá lá no Santo Anjo quase, né? A gente tá ajudando, mas ele já tá com nem 2 anos. Então, eu sou uma pessoa, assim, muito crente a Deus, né?
mas eu não demonstro, talvez, isso. Eu não tenho costume mesmo de ir muito na igreja, talvez é uma falha, né? Mas lá no meu interior, eu agradeço muito todos os dias pela vida, né? E por me dar a oportunidade de fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Isso eu agradeço e claro que eu peço saúde, né, para minha família, para todos, para que a gente continue firme e forte. Para finalizar, prefeito, se fosse distribuir uma mensagem para o mundo inteiro, uma mensagem de transformação, uma mensagem especial, que mensagem seria? E eu te indico falar isso olhando no olho de quem estiver nos assistindo, né, no caso do videocast. Coloque o seu coração e coloque essa mensagem especial para a gente finalizar. Então, Marco, na verdade, a mensagem é para as pessoas espalharem mais amor e menos ódio. Porque, veja, tudo que a gente planta aqui na Terra, a gente colhe. Se a gente busca fazer o mal, uma hora a gente vai ter o mal pra gente. Então, plante mais amor. Viva mais na positividade e não na negatividade, que você vai ter mais sucesso na vida. Muito bem, esse é o prefeito Gugu de Ouro Verde do Oeste. Obrigado pela participação, por abrir tantas coisas com a gente e parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que o coletivo de prefeitos da AMOP tem orgulho de tê-lo parte desse coletivo, justamente pela tua seriedade, pelo teu trabalho, pela liderança que você representa aqui na nossa região. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Mike, a oportunidade, agradecer a todos da AMOP também, essa associação que muito nos orgulha, viu? É motivo de muito orgulho participar, né, desse pleito de prefeitos, que é uma leva, todos falam, né? A gente só muda de endereço porque os problemas são iguais, mas é uma leva de prefeitos e prefeitas que está fazendo o nosso Oeste avançar e se desenvolver da melhor forma possível. Muito bem, e assim vamos terminando o AMOPcast, esse episódio que foi com o prefeito de Ouro Verde do Oeste, o prefeito Gugu, e vamos trazendo a vocês um pouco mais sobre cada um dos prefeitos, falando de temas importantes, municipalismo e falando basicamente daquilo que afeta a sua vida. Acompanhe os episódios, lembrando que o AMOPcast tem apoio da Itaipu Binacional. Até a próxima!